Oi, gente! Bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é um vlog da minha rotina de estudante, equilibrando os estudos e as minhas aulas também de jazz que eu faço durante a semana e uma rotina, um videozinho da minha rotina. Aí eu estou arrumando a minha bolsa, coisa que eu devia ter feito antes da manhã, né? Devia ter feito à noite, mas acabou ficando pra amanhã. Tudo bem, essa semana aí a minha irmã não tava indo pra escola, que só minhas aulas tinham voltado, né? Então essa é a minha rotina de voltar às aulas, por isso tava mais tranquila. Eu morrendo de sono, gente. Mas, pois é, né? Fazendo o trabalho da noite anterior. E uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês. Eita, pega, gente. Essa é a segunda vez que eu tô fazendo essa narração. Porque eu estava narrando, já estava terminando o vídeo no minuto 9 e descobri que o microfone estava desligado. Ai, Deus, coisas que a gente tem que passar, né? Mas ok. E eu costumo acordar às 5 da manhã, porque eu me levanto tranquila e tal, pra poder vestir a roupa, me arrumar, e eu ainda consigo me atrasar às vezes, gente, impressionante. Tenho que sair de casa às 6h40, acordo às 5 e às vezes ainda consigo me atrasar. Aí eu estou colocando meu fone para carregar, porque se tem uma coisa que eu não sobrevivo sem é música. Música sempre, em todo canto, o Spotify que o diga, um dos apps mais usados no meu celular. Então, não dá para viver sem música, gente. Amo escutar música e levo pra escola. Inclusive, eu faço as atividades mais rápido ouvindo música, né? Eu acho que eu tirei esse dado da minha cabeça, mas ok. Levando uma aguinha. Eu preciso, inclusive, beber mais água. E se você tá assistindo esse vídeo, tá vendo isso aqui, beba água, porque beber água é muito importante. Seus rins precisam de água, seu corpo precisa de água, vamos beber água. Eu estudo integral, então eu preciso levar almoço. Preciso não, tem almoço na escola, mas eu escolho levar almoço. Eu costumo levar um almoço, assim, saudável, mas nesse dia eu acredito que não tinha feijão pronto do outro dia, então a minha mãe fez um macarrão pra janta e aí eu já guardei o meu pra eu levar pra escola. Tava uma delícia, gente. Eu normalmente levo um arroz, feijão, uma carne, uma salada, mas às vezes não tem problema levar um macarrãozinho, né? Colocando sal e maionese, porque deixa bem cremoso e mesmo que a maionese ela tenha aquele azedinho, eu percebi que no macarrão não fica tanto, fica mais a cremosidade mesmo. E eu adoro macarrão bem cremoso com molho, é tudo. Então, eu coloquei maionese. Foi um achado, uma descoberta que eu fiz. Também cozinhei um ovo para levar, porque é proteína, né? A gente precisa de proteína. E fica uma delícia também. Também ovo cozido, né? Mais saudável que ovo frito. E uma coisa sobre essa vasilha. Ela é uma vasilhinha que a gente comprou online e era da minha irmã. E eu comprei uma outra para mim. Só que aí, minha irmã acabou trocando comigo, assim, de forma natural. A gente acabou trocando as vasilhas. Essa é um pouco mais quadrada, fica melhor pra levar na minha bolsa. Então, eu peguei com ela e ela tá usando a minha. Aí eu tô colocando uns biscoitinhos de sobremesa, né? Porque é uma delícia comer um docinho depois do almoço. E esse é um biscoito zero tudo, né? Zero lactose, zero glúten, zero açúcar. Mas mesmo assim, no começo eu não gostei tanto, mas depois que eu comi o segundo e tal, ele é gostosinho. Foi uma ótima sobremesa, inclusive. Como eu estudo integral, eu saio da escola assim, umas 3 horas, 2h55, né? Toca o horário, aí eu saio e chego em casa umas 3h10, 3h15. Então já é hora de me arrumar para minha aula de jazz. Separando o meu look, eu não estou usando meia calça esses últimos dias porque é o fim da minha meia calça, então eu uso leg. E eu já tinha ido de coque. Eu faço um coque com o meu cabelo preso, assim, em enroladinhos, ao invés de usar escova, porque pra manter o cabelo mais saudável. E cá estou eu já deixo minha sapatilha na bolsa, porque eu tenho facilidade de perdê-la. E estou eu às 3h45, mais ou menos, saindo para ir pro jazz. E vou deixar um pedacinho da minha aula que eu consegui gravar para vocês.
Então, gente, estamos aqui em outro dia que eu me lembro que era uma quinta-feira só por causa do jogo da França que ia ter. E eu tava fazendo essa atividade na correria para poder assistir ao jogo, porque o Brasil já tinha sido eliminado, né, gente? Foi terrível. Eu assisti a eliminação na casa de uma amiga, a gente juntou, fez tipo um lanche assim pra gente poder assistir o jogo e foi o jogo que o Brasil foi eliminado. Ai, gente, traumas, né? Chorei, elas choraram, mas ok. Voltamos, né? E se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é fazer atividade ouvindo música. Estou eu com os meus fones. E eu acredito que eu tava ouvindo MPB nesse dia. Eu tenho um gosto musical muito... uma mistura, assim, de coisas. Eu ouço pop, eu ouço alguns rocks, eu ouço MPB, tipo, gosto muito de ouvir. Não, no mesmo dia eu ouço Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Bruno Mars, Marisa Monte, Tribalistas e um monte de outras músicas brasileiras. Eu sou uma mistura de tudo. Eu amo música, então, contanto que tem uma letra ok, eu tô gostando. Exagero, gente, eu sou muito exigente com música ao mesmo tempo que eu gosto de muitas músicas. E nesse dia eu tava fazendo um resumo, porque a professora falou que esse assunto, né, que a gente está estudando, terceira geração romântica, a gente vai começar nessa unidade, mas vai reutilizar ele, estudar mais a fundo na próxima. E provavelmente a prova, como a gente tem um trabalho bem grande nessa unidade que vale 4 pontos, gente, pense no trabalho que tá dando trabalho, literalmente. Já chorei demais por causa dele, mas a eu do futuro sabe, né, que deu tudo certo, conseguimos gravar todas as cenas, agora é só fazer a edição e entregar, que era uma espécie de filme, né, sobre um livro da primeira, do romantismo, um livro do romantismo que é Iracema, de José de Alencar. O homem. Nossa, gente, tinha que bater nesse homem que tá complicado, né? Que livrinho, né? Mas a história é ótima. A gente tinha que fazer um curta, uma espécie de filme, né? Sobre a história, e eu li o livro, fiz o roteiro e tal, mas foi bem complicado de gravar, porque é sobre um indígena, né? Toda uma encenação, um melodrama muito dramático, e guerras, e isso e aquilo. Gente, eu espero muito que fique bom, viu? Mas, voltando ao nosso resumo. A gente está estudando romantismo e a professora começou a falar sobre alguns da terceira geração romântica, né? Porque agora a gente já está na terceira geração. E como ela disse que era bem provável que a gente tivesse prova só no próximo trimestre, por causa da nota alta desse trimestre agora, por causa do trabalho, eu resolvi fazer um resumo, porque ela disse que essa autora ia ser bem importante, que é a Narcisa Malha. Então, enquanto ela estava explicando, né, eu fui tirando foto dos slides para depois chegar em casa e fazer um resumo. Nesse dia, eu acredito que também tinha atividade. Tinha uma pesquisa de sociologia e uma outra atividade, mas eu quis fazer o meu resumo primeiro, porque eu gosto de deixar isso para estudar para as provas, sabe? Quando a gente vê, escuta a explicação do professor, presta atenção no que ele está falando, faz os resumos assim com memória fresca ainda. E depois, quando vai estudar para a prova, já é uma coisa mais tranquila, não é, vou pegar esse assunto aqui que eu não sei nada, porque o professor não lembra da explicação. Então, é muito melhor, mais eficiente quando a gente pode fazer essas coisas antes, não estudar só na hora H, alguns minutos antes da prova. Eu só faço aula de jazz na segunda e na quarta-feira, mas eu pretendo fazer aula de balé também. Então eu ficaria nessa rotina de chegar da escola e sair de casa já na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Eu não sei
como eu aguentaria essa rotina, mas na minha cidade anterior, né, que eu tava morando no ano passado, eu também fazia aula segunda, terça, quarta e quinta. Era bem puxado, mas eu amava. Então eu pretendo voltar. Então, gente, esse foi o vídeo. Essa rotina ficou um pouco mais curta do que eu planejava, que eu acabei tendo uma semana bem corrida e não gravando mais. Mas é basicamente isso que eu faço: estudar, fazer as minhas aulas. Não, gente, tem um pouco mais de dinamismo na minha semana, né? Mas se eu posso deixar algum conselho, alguma coisa útil desse vídeo para vocês, estudem antes das provas também, e não só no dia anterior. Tenta prestar atenção na explicação dos professores, entender os assuntos. E é isso. Um beijo e tchau!